Em matéria de ser rápido, professor... Esta chamada está sendo gravada. Foi essa mensagem que faltou. Bom, então nós vamos ver o conceito de função. Aqui um resumo para vocês, tá? Estudar a metodologia, caderno, tomar notas, lápis, caneta. Não assista a aula sem tomar nota, faça contas, tá bem? Se tiver muito rápido, peça para ir mais devagar. Se o assunto estiver muito difícil, ótimo. Você está aprendendo coisa importante, tá bem? Os que desistem de aprender coisa importante, coisa difícil, são os que não entram, tá bem? Quem entra são os insistentes, são aquelas pessoas que estão com vontade de estudar, né? E se é para aprender só que você sabe que é fácil, você não precisa estar gastando a noite aqui, né? Para estudar, procure sempre estudar sozinho inicialmente, tá bem? Num lugar silencioso, bem iluminado, bem confortável, tá bem? Socialize suas dúvidas com outros colegas para eles ajudarem você a resolver e compartilhe o que você sabe. Explicar é um bom jeito de estudar, tá bom? E a introdução ao conceito de função. A função é a relação entre dois conjuntos, ó. A e B são não vazios. Cada elemento do A tem um único elemento em B, que obedece a essa fórmula aqui, ó, 4 vezes x. O x é o 0, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Você pode ver isso aqui na tabela, ó, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Esses valores aqui, os valores de y, é o que a gente chama de conjunto de imagem. O conjunto de imagem, ele é subconjunto do B. Tá bem? O conjunto de imagem é subconjunto do B, sempre está dentro do B. X sempre pertence ao A e o Y sempre pertence ao B. Beleza? O conceito de função, vamos ser claro aqui, ó, nós temos aqui uma relação, tem um errinho aqui, é uma relação entre dois conjuntos A e B não vazios, é chamada função de A em B. Normalmente você fala de maneira simples, função de A em B. Na verdade, a gente, para primeira aula, função de A com imagens em B. Tá? Se a cada elemento de A, ó, cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Beleza? Então, cada elemento de A é um único elemento de B. A é o conjunto domínio, ou conjunto de partida. B é o conjunto contradomínio, o conjunto de chegada. A imagem está dentro do contradomínio, tá bem? É um subconjunto. Y é 4, X, a gente chama de lei de associação, ou função simplesmente, tá ok? Você pode falar Y igual a 4x, ou f de x igual a 4x, isso não muda, tá legal? Isso não muda. Vamos explicar melhor aqui, ó. Quando você tem x igual a 0, implica que o y, que é o f de 0, é o 4 vezes 0, que é igual a 0. Portanto, você tem esse par ordenado, 0, 0, que é a primeira seta aqui, tá bem? Ó? Primeira flecha aqui. Flecha curva, né, professor? É. X igual a 1, ó. E y igual a f de 1. 1 vai no lugar do x. 4 vezes 1, 4. Portanto, par ordenado, 1, 4. 1, 4, ó, esse par aqui. X igual a 2. Y igual a f de 2. 4 vezes 2, que é igual a 8. Portanto, quando aqui é 2, aqui é 8. Vocês podem ver que é sempre o dobro. O segundo número é o dobro do primeiro. O professor aqui dobra 4 vezes. Isso aí, é o quádruplo. Beleza? Esse conjunto aqui, que é o conjunto dos y, a gente chama de imagem. Beleza? E ele sempre está dentro do conjunto B, que é o domínio. Normalmente, a gente pode dizer que o B é os reais, sempre. Tá bem? O A pode variar. Ser todos reais ou ser só uma parte, enfim. O que é o que não é função? É função quando cada elemento de A tem um único em B. Então, é função, é função, é função, cada elemento de A tem um único em B. Ó, esse não é função porque esse elemento não tem um único em B, tem dois, já era, não é função. Esse, cada elemento de A tem que ter um único em B, mas esse não tem um único em B, ó. Então, não é função por causa disso. Tá bem? Aqui é função. Ah, mas tá sobrando um. No B não tem problema, pode sobrar um monte, tá? Agora, esse aqui, ó, esse não é função. Ó, x1 vai no y1,
x2 vai no y1 e x2 vai no y2. Opa! E o x3 vai no y2. Isso não tem problema, né? O problema mesmo é sair duas flechas aqui de um valor único, tá bem? Então, não é função. E aqui, cada um tem o seu desse lado, então é função. Beleza? Quando é gráfico, a gente usa o critério é usar uma reta cortando o gráfico. Se cortar uma vez só, é função. Tá bem? Se cortar duas vezes, ó, não é função. Cortou duas vezes, não é função. Se cortar mais, mais de uma vez, não é função. Aqui corta três, ó. Beleza? Esse daqui, ó, corta quantas vezes? Uma vez, ó. Em qualquer lugar que você quiser, corta uma vez, é função. Aqui, não, ó. Esse daqui, ó, que interessante. Quando você põe em pé, corta infinitas vezes. Infinitas vezes, né, gente? Não é 2 nem 3, são infinitos. Então, não é função. Sem chance. Passa aqui, qualquer reta. Imagina qualquer reta cortando aqui. Corta uma vez só? Então, é função. Tá bem? Então, esse é o jeito da gente olhar se é função ou não. Beleza? Vamos para o próximo. Domínio, imagem de função, tá bem? Vamos ver o domínio e imagem. Quando você tem um gráfico assim, ó, domínio é a projeção do gráfico no eixo X e imagem no eixo Y. Então, de novo, domínio é a projeção no eixo X e imagem no eixo Y. Quando você projeta esse gráfico azul aqui, ó, né? Quando você projeta, vamos ver, trocar de cor aqui isso. Quando você projeta isso aqui, ó, você tem esse trecho aqui, ó. Tudo bem? Aqui é fechado e aqui é fechado. Como que escreve isso? De 0 a 3, tá aqui, ó. Assim ou assim, de 0 a 3. Beleza? Então, esse é o domínio. A imagem é eixo Y, ó. Daqui até aqui, é. Fechado, fechado. De 1 a 2 no Y, de 1 a 2. Ou de 1 a 2 assim, em notação de desigualdade. Beleza? Bom, agora já é um assunto que não dá para voar tanto quanto eu estava voando. Se tiver dúvida, pare e pergunta, tudo bem? Ó, essa curva, quando você projeta ela, espreme ela sobre o eixo Y, ocupa todo esse trecho aqui, ó. Tudo bem? Fechado e fechado. Então, vai de 0 a 2, ó. Quando você espreme ela no eixo Y, ela vai fazer assim, ó. Vai de 0 a 3. Imagem de 0 a 3. Ah, professor, você não pôs com a desigualdade. Não é importante, ó. É importante você saber que vai de 0 a 3. Quando é imagem, é Y. Quando é domínio, é X. X pertence a R, tá o quê? 0 menor ou igual a X, menor ou igual a 2. Beleza? Bom, agora esse daqui é mais estranho, ó. Gente, quando a função é uma função desse tipo constante, ela não muda, sempre o mesmo valor, você tem o domínio sempre sobre o eixo X, projetando. Como aqui é aberto, então aqui vai projetar aberto. Vai projetar aberto. Tá aqui, ó. Então, o domínio é esse, de 0 a 3. E a imagem? Bom, projeta só dá um ponto a imagem aqui, ó. A imagem só dá um ponto. Um ponto a gente escreve assim, aqui é o 1, aqui é o 2. Escreve entre chaves, ó, desse jeito. Não é para usar essa notação, tá ok? Quando é um valor só, o 2, você usa essa notação aqui, entre chaves. Esse outro, ó, aberto no começo, fechado no fim aqui, ó. Então, você vai ter... Vamos voltar para a cor amarela aqui, ó. Então, você vai ter assim, ó, fechado aqui, vem até aqui, e aqui nessa extremidade é aberto. Então, de 1 a 3 aberto, ó. Tranquilo? Aqui, vai de 1, 1, 2, 3. É igual, professor, é igual quando você pensa nessa notação. Quando você escreve imagem, é com Y. Quando você escreve domínio, é com X. Beleza? Domínio e imagem, alguma dúvida, gente? Então, para resumir, domínio é a projeção sobre o eixo X do gráfico e imagem é a projeção do gráfico sobre o eixo Y.
Tá claro? Resumimos? Próximo. Vou pegar um grandão aí. Então, quando eu tenho algo desse tipo, vamos por uma cor preta aqui, ó. Quando você projeta esse gráfico aqui, ó, o que ele vai dar? Aqui é fechado, fechado, e a projeção vai dar tudo isso, ó. Aqui tem um buraco, ó. Então, aqui vai dar um buraco. Agora, tudo mais entra. Tá bem? Como você escreve isso? De 1 a 4, ó, de 1 a 4, fechado no 1 e no 4, é aberto buraco no 2, diferente de 2. Esse buraco do 2 você escreve diferente de 2. Com notação de intervalo, você escreve assim, ó. Fechado no 1, aberto no 2, tá bem? União com esse outro. Aberto no 2, fechado no 4. Tá aqui, ó. Beleza? Com notação de intervalo, com desigualdade. A imagem é a mesma coisa, você vem aqui, ó, projeção. Fechado, projeta. E esse daqui, aqui é um buraco, mas esse buraco é tampado por esse ponto, então você projeta todos os pontos aqui. Pessoal, não entendi. Por que não é buraco? Porque esse daqui tampa, ó. Esse daqui é fechado. Então, quando chegar aqui, ó, chega o buraco, mas esse daqui vai e tampa o buraco. Então, é corrido, é contínuo, não tem interrupção. Então, vai de 2 a 10, ó. Você pode escrever assim. E com datação de intervalo deste jeito. Beleza? Professor, Vamos lá. eu não entendi como é que... Eu não entendi essa parte. Domínio ou imagem? Não, eu entendi domínio e imagem, só que eu não entendi, por exemplo, essa parte com o... Porque você fez... É que você teve... entendi. É porque eu coloquei isso aqui para ser uma revisão da aula passada, tá bom? Nesse pedaço. Então, dá uma olhada. Esse pedacinho só, você concorda que é isso? Só é o primeiro pedacinho, não é isso? Sim. Esse outro pedacinho, não é isso? É Sim. ou não? Então, Sim. acabou. Como você junta? Você junta usando união. Ah, beleza. União. Ótima pergunta. Gostei muito da pergunta, tá bem? Ajuda bastante. Essa pergunta foi muito boa. Sabe, qualquer buraco que você tiver, você tem 2 desses e um buraco no meio, você põe união que você junta tudo. Tá legal? A união junta. No caso da claro? imagem... Oi? No caso da imagem, você... Na imagem é 2... Na imagem começa no 2 e vai até o 10. Esse buraco aqui não entra, por quê? Porque ele é tampado por esse resultado aqui, ó. Isso aqui é fechado, ó. Então, quando chega aqui, ó, chega o buraco, mas esse daqui tampa, que esse faz parte. Beleza? Mas... Então, na prática, se ocupa todo o eixo Y de 2 a 10. Então, mas no caso, se esse buraco fosse fechado, seria de 2 a 4? Também, né? Se é fechado, você está sossegado. O problema é quando está aberto. Ele gera problema quando está aberto. É, que no caso, como os dois são abertos, então é 2, 10. Mas se fosse fechado, seria 2, 4? Essa é a minha pergunta. Não. Quando você vê que é o seguinte, né? Eu não entendi a sua pergunta. Assim, aqui é aberto. Onde você pôs o outro aberto? Se fosse fechado, seria como a imagem? Seria fechado, aí não tem dúvida. Aí embaixo não teria esse E diferente aqui. Esse E é a exclusão desse. Esse E, porque tem o diferente, então ele está excluindo este. Entendeu? Entendi. Tá bom. Muito bom. Boa pergunta, esclarecedora. Tá bem? A minha explicação não deixou isso claro o suficiente. Valeu pela pergunta. Mais alguma dúvida? Uma pessoa fez uma pergunta no chat. Quem? Faz aí, traduz aí, lê aí para mim, que eu não tenho o chat aberto aqui, então lê aí. Ou a pessoa deve estar sem microfone, né? Faz a pergunta aí, por favor. Foi a Bianca, ela fez: isso de aberto e fechado é igual ao segmento de reta de geometria? Eu acho que é melhor não confundir. Tem a ver, mas é melhor não confundir, que é o seguinte, quando está aberto, quer dizer que esse ponto aqui não faz parte nem desta semi-reta, nem desta semi-reta aqui, tá bem? O que a gente chama de segmento na geometria. Então, é ruim a gente
vir para essa pergunta aqui, misturar com geometria, mas esse aberto aqui, ó, quando você pensa nesse segmento, essa extremidade faz parte do segmento na geometria e aqui não faz parte. Aqui desse outro segmento, essa extremidade não faz parte e aqui faz parte. Esse terceiro segmento, na geometria, as duas extremidades fazem parte dele. Tá ok? É isso que você pensar em termos de segmento de reta, é isso. Aqui, quando é fechado, as extremidades fazem parte. Quando é aberto e fechado, quer dizer, onde é aberto não faz parte, não tem extremidade, onde é fechado, tem. Tá legal? Alguém se fica sempre irritado, incomodado, porque como não faz parte? Então, para onde? Para o mais próximo que você quiser do 2, mas nunca chega no 2, entendeu? Nunca chega no 2. Fica 1,9. Não, tá bom. Melhor. 1,99. Melhor. 1,999. Melhor. Você sempre pode melhorar, mas nunca chega no 2. Tá ok? Responder aí, negócio do segmento? Ela disse que sim. Ótimo, muito bem. Obrigado pela pergunta. Vamos lá. Vai ter chance de tirar a dúvida aqui, ó. Então, eu tenho a projeção no eixo Y. Ó. De novo, tem um buraco aqui, justamente no 2. Buraco, só para você ter claro, você faz assim, ó. Ficou claro? E x diferente do buraco, x diferente de 2. Tá bem? E todos de 1 até 3. Todos de 1 até 3, exceto, né? Exceto o 2. É assim que a gente escreve o exceto o 2. É e diferente, e x diferente de 2. Então, aqui no domínio é isso. E na imagem você pode ver que aqui é aberto, mas aqui é fechado, ó. Então, quando você projeta lá, esse tampa esse buraco e fica tudo fechado aqui, ó. Então, você pode ir corrido de 2 até 8. Só que aqui a extremidade é aberta, ó. É aberta. E aqui a extremidade é fechada. Belezinha? Adiante. Vamos agora dar entrada em função afim, tá bem? Então, agora a gente vai propriamente na função afim. A função afim também tem um outro nome, que é função polinomial de primeiro grau. É a mesma coisa, tá ok? Mas função afim é um nome menor, é mais simpático. Função, uma coisa que vocês têm que saber, que é o seguinte, normalmente a função tem 4 representações. Tem o enunciado, esse problema aqui, ó, ele pode ser encarado como uma função. Tem a tabela que representa, traduz esse problema, pode ser encarado como uma função. Tem o gráfico, que é espelhamento dessa tabela, um eixo XY, pode ser essa função. E tem, por fim, a representação algébrica de x e y. Tá bem? Y em função de x, y dependente de x. São 4 jeitos de fazer. Tá bem? Então, a gente sempre vai ter um desse. O mais operacional de todos é a equação, naturalmente, é a função propriamente dita. Tá legal? Mas o importante é você ter isso bastante claro. Tá bem? Então, vamos lá. Função afim tem 4 representações, o enunciado, uma tabela, um gráfico e uma relação de x, y, uma equação. Beleza? Vou fazer devagarzinho aqui, tá bem? Vou fazer bem devagarzinho, vou apagar tudo aqui, ó. Vamos fazer a tabela, para a gente ter a chance de pensar, ir devagar. Fala. Mas, então, a função afim seria o que exatamente? Que eu fiquei Função confuso. afim, e como eu estou introduzindo, a função afim é tudo o que acontece, que dá essa cara aqui, ó. E que, portanto, dá essa cara aqui. Tá? Eu gosto sempre de dar um exemplo primeiro, mas a cara vai ser essa. De modo geral, toda função que tem esse formatão assim, ó. Ah, beleza. Esse é um exemplo. O que está aqui é um exemplo, ó. Mas, de modo geral, ela é assim. Tá? Mas eu vou explicar melhor o modo geral. Vamos por partes, né? Como diria o esquartejador. Então, se você tem aqui um x, que o x é em quilômetros, certo, gente? É um táxi, né? E aqui você tem um y. E aqui você tem um y. Imagina que quando você entra no táxi, você não andou nada, né? 0. Quanto custa o táxi? O táxi começa com 4. Tá bem? Começa com 4.
Você não andou nada, mas já está pagando 4. Você entrou dentro do carro, fechou a porta, R$ 4. Aí começa a andar, o carro anda 1 quilômetro. Cada quilômetro não custa R$ 6. Então, 4 mais 6, quanto que dá? Devagarzinho, 4 mais 6, 10, tá certo? Andou 1 quilômetro, gastou 6. Como já tinha gasto 4 com a entrada no táxi, você está gastando 10 até o momento. Se você anda mais 1 quilômetro, quer dizer, gasta mais 6. Então, você passa de 10 para dizer 6. Eu pergunto, só essa tabela, alguma dúvida? E essa tabela está com base no que está escrito aqui no enunciado, tá ok? O fixo é 4 e cada quilômetro rodado é 6. Então, daqui para cá, ó, soma 6. Soma 6. Daqui para cá, soma 6. Cada quilômetro somado aqui, ó, soma 6 desse lado. É o que está falando no enunciado. Bom, você tem isso, então a tabela. Agora, graficamente falando, como que eu represento? Ó, 0x, ó. Vamos lá, 0,4. Então, vamos, 0 está aqui, vem até o 4 aqui. 0, 4. 1, 10. O 1, você sobe assim, ó. 1, 10. Um par ordenado, 1, 10. Professor, mas o par ordenado a gente costuma pôr aqui, ó. Então, aqui a gente vai pôr o 10. E o par ordenado eu vou pôr aqui, ó. 1, 10. Tá bem? Esse par ordenado aqui. Agora, 2, sobe aqui, chega aqui, 2 chega no 16. Em termos de par ordenado, 2, 16. Só o gráfico, alguma dúvida? Só o gráfico, alguma dúvida? Por enquanto, tranquilo. E o XY é qualquer posição que você quiser escolher aqui. Tá bem? XY é qualquer posição. Qualquer trecho aqui que você pegar é um XY. Tudo bom? Bom, então, desenhamos o gráfico e eu estou dando a chance para não voar com o problema, perguntar se tem algum problema. Se não tem, vamos agora construir esta conta aqui. Tá bem? Essa conta você faz do seguinte modo, tá? É como se você pensasse em triângulos, tá bem? Você pode fazer assim, uma conta este menos este, nessa ordem, ó, y menos 4 sobre, tá bem, ó, y menos 4, 0 menos 1. Professor, sim, está errado, né, professor? Porque você está fazendo x, então, se aqui é y, aqui é x. X menos 0. Ó, então, você fez um par aqui, ó. Y menos 4, x menos 0. Tudo bem? Estou perguntando antes de continuar. Agora, vamos fazer um par agora com o... Pode ser qualquer um, tá bem? Pode ser... Você escolhe 2 numéricos agora para tirar o literal. Então, vamos escolher 2 aqui. Vamos escolher esses 2 aqui, ó. Por exemplo, 10 menos 4. Então, você faz nessa ordem, ó. Y, 10 menos 4. 1 menos 0. Beleza? Preste atenção. Professor, como é que você fez mesmo? Eu fiz uma variação de y em cima, delta y, e fiz uma variação de x embaixo. Tá ok? Beleza? Então, para todo mundo é claro, o delta é sempre uma conta de menos, tá legal? Belezinha? Então, e a ordem que você fixar. Se você pegar 10 menos 4, você tem que pegar 1 menos 0. Você não pode pegar 10 menos 4 e depois 0 menos 1. Você tem que ser nesta ordem que você forma o par. Então, 10 menos 4, 1 menos 0. Do mesmo jeito, você fez aqui, ó, y menos 4, x menos 0. Aí, se chegou nessa equação, 0 altera a vida de alguém? Não. Então, você fica assim, ó. 10 tira 4 dá 6.
1 tira 0, dá 1. Multiplica em cruz. Vai dar 1 vezes isso. 1 vezes isso dá isso mesmo. Não mudou nada. Vamos agora. Tudo bem, ó. Multiplica em cruz. 1 vezes isso dá isso, e isso não muda nada. Dá y menos 4. Tudo bem? E 6 vezes x, você pode escrever simplesmente 6x. O vezes não é obrigado a escrever. Agora eu tenho um 4 aqui, subtraindo. Se eu quiser isolar o y, o que eu faço com esse 4? O que vocês fariam com esse 4, se quiser isolar o y? Esperando vocês pensarem e me dar um palpite. O que vocês fariam com esse 4 aqui? Passa para o outro lado, trocando o quê? Valor. Sinal? Trocando a operação. É quase a mesma coisa, professor. Mas quando é vezes, divisão muda bastante. Tá bom? Então é trocando a operação. Aqui está subtraindo, você passa para o outro lado, somando. Esquece essa coisa de sinal, porque atrapalha bastante você passar. Não é o sinal que troca, é a operação que troca. Ó. Tá menos, vira mais. E por que isso? Por uma coisa bastante simples de entender. Ó. Se você somar 4 aqui e somar 4 aqui, esse mata, ó. Ficou y sozinho. E aqui ficou 6 mais 4. Por isso que a professora lá no Fundo 2 ensinava, passa para o outro lado trocando sinal. Mas é impróprio trocar sinal. Na verdade, o que está acontecendo é a operação que é inversa. Se você tem menos, você soma 4 para matar esse 4. E para não matar só desse lado, você faz a mesma coisa do outro lado. Por isso que fica mais 4. Então, o que você faz? Y, passa o 4 para o outro lado. Se ele está subtraindo, passa somando. Tá bem? Operação, não é o sinal. Cuidado com essa coisa. Isso faz bastante... É fonte de erro, tá bom? Agora, o 6, a gente já tem um nome para ele. O 6 é coeficiente angular. E o 4, a gente tem um nome para ele, que é coeficiente linear. Tá ok? Então, é bastante coisa de uma vez só, vocês vão se acostumando devagarzinho. Tá? 6, coeficiente angular. 4, linear. O x é variável. O y é variável. Não tem nome nenhum. É variável. Um é dependente ou independente. Tá bem? Esse é independente, esse é dependente. De modo geral, né, respondendo a pergunta, de modo geral sempre tem essa cara, ó. Professor, mas de modo geral meu professor falou que tinha um A diferente de zero, A diferente de zero. Porque se o A puder ser zero, isso não fica função afim, fica função constante, tá bem? Bom, então, eu pergunto antes de continuar, chegamos nas 4 representações, o enunciado, tá certo? A tabela, x, y, a equação, x, y, ok? E o gráfico, né? São as 4 representações de uma função. E você tem que ser fluente em todas elas, tá? E elas são bastante tranquilas, nós vamos trabalhar o suficiente para vocês, isso ficar tão fácil quanto o nome de vocês, tá bem? Bom, agora vamos fazer a definição igual se faz em matemática, certo? Uma definição... Vamos fazer uma definição aqui, dar a definiçãozinha desse assunto. Então, função afim, ó. O que é uma função afim? É uma função que tem essa cara. Tá bem? Tem essa cara, o A não é zero. Tá? Aqui, ela sai, o X sai de R e chega em R. Tá bem? É uma função real, gente. Como eu falei, o domínio nosso está aqui e o contradomínio e a imagem está aqui. Tudo bem? Beleza? Contradomínio e imagem. Então, sempre tem essa cara. Isso daqui você pode chamar de Y. Isso é a mesma coisa. Tá bom? Bom, X é o que a gente chama de variável independente. Se fosse na física, era o tempo. Tá bom? Se fosse na física, era o tempo. Agora, o Y é variável dependente. Tá? Se fosse na física, era espaço, a velocidade. Então, é o que varia com o tempo. Bom, então nós temos o X, variável independente, e a gente chama de real, né? A gente só trabalha com coisa real. Então, variável real.
tá? Normalmente a gente subtrai a palavra real porque está subentendido que a variável é real. Beleza? Então, y é a variável real dependente de x. O y vai depender do valor de x, igual o táxi lá, né? À medida que a quilometragem ia mudando, o y ia mudando. É isso que quer dizer dependente. O a gente chama de constante, real e diferente de zero. Diferente de zero, às vezes você vai ler escrito não nulo. É a mesma coisa, não sei o que vocês acham mais fácil. Não nulo ou diferente de zero? O que vocês acham melhor? Vocês importa. Importante é que é um constante real, não nulo ou diferente de zero. E o b é um constante real. Professor, quer dizer que aqui nós temos duas constantes e duas variáveis. É isso aí. Duas variáveis. Beleza? Variáveis e aqui constantes. Bom, o gráfico. Como que seria o gráfico dessa função afim? O gráfico dela pode ser qualquer uma dessas retas aqui que eu desenhei. Qualquer uma ou qualquer outra intermediária aí, tá bom? Então, o gráfico é uma reta não paralela aos eixos x e y, não paralela. Professor, quer dizer que em pé? Bom, em pé você já aprendeu que não é função. Então, em pé não pode. Deitada. Deitada é função constante. Também não pode. Tá bem? Função afim é sempre inclinada, sempre oblíqua. Tá legal? Qualquer uma dessas. O gráfico pode ser qualquer uma dessas retas. Eu pus só algumas. Tá bem? Então, o gráfico é uma reta não paralela aos eixos. Tá claro? E é reta, tá bem, gente? Reta. Professor. Oi. Então, se y for igual a fx, é uma reta. Quando o y f de x é isso, certo? Ó. Beleza? Porque se a função for de segundo grau, é uma parábola. Então, tudo depende de quem está aqui. Ó. Quando isso é isso, isso é reto. Ó. Reta. Ficou claro? Quando você falou reta, eu pensei uma reta que não tem ligação com y. Não, a reta que passa sobre o eixo XY. O azul, aqui essas azuis são todas crescentes, todas sobem o valor. E as abóbora aqui todas descem o valor, tá bem? São esses dois tipos de reta que tem. As que sobem o valor de y e as que descem o valor de y. Tá legal? Podemos ir para o próximo slide? Sim? Vamos lá. Opa! Agora vamos fazer o cálculo de A. Tá bem? A partir da... professor, mas esse exercício nós já fizemos agora há pouco. Só que agora a gente vai fazer ele prestando atenção na tabela aqui, ó. Prestando atenção na tabela XY, tá bem? Que tem a ver com esse gráfico, E uma coisa que até agora eu não tinha falado, o A a gente chama de coeficiente angular, ó. Coeficiente angular é o nome do A. A é o coeficiente angular. Ou seja, além de ser constante, ele chama de coeficiente angular. E o cálculo dele se dá por esta fórmula. Tangente. Mas tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, cateto oposto é esse daqui. E o cateto adjacente é esse daqui, ó. Cateto oposto, cateto adjacente. E o que é um delta y? É um y2 menos y1, um x2 menos x1. Só e mais nada. Né? Então, vamos limpar aqui para a gente poder fazer. Agora a gente vai fazer separadamente isso daqui, usando a partir dessa tabela e desse gráfico que nós já fizemos. Como que eu calculo o A? E se eu quero só calcular o A? Se você quer só calcular o A, você faz assim, ó. y2 menos y1. Escolhe 2 aqui para assim, um y2 e y1. Então, vamos supor que você chamou aqui x1 e y1. 1 com 1, 2 com 2, tá bem?
E se você chamou aqui de x2, y2, você vai ter 10 menos 4. Por quê, professor? Porque é y2 e y1. x2 menos x1. Então, 1 menos 2. Resultado, quanto que deu? 6 sobre 1. Resultado, 6. Ah, professor, mas e se eu pegasse esse outro aqui de x2? Não tem problema nenhum, gente. Não precisamos brigar. Se você pegar esse, não tem problema nenhum. Você vai ter 16 menos 4. Tá ok? 16 menos 4 e 2 menos 0. Faz a conta, 16 menos 4 vai dar 12, 2 menos 0 vai dar 6. Professor, quer dizer, quaisquer dois que eu pegar, tudo bem? Beleza. Se é uma reta, sim. Sempre. Você pode escolher quaisquer dois pontos que dá certo. E, por fim, se eu quiser escolher esse daqui como x1, y1, então, A vai ser, vai lá, 16 tira 10, 2 tira 1. Vai dar 6 sobre 1 igual a 6. Note que deu a mesma coisa, não é o par que decide o resultado. Então, qual par eu pego? Alguém podia perguntar. Pegue o par que você achar mais fácil, o mais visível para você. Tá bem? Imagina que você tivesse só o gráfico aqui, ó. Imagina se você tivesse só o gráfico. Só o gráfico. Qual par seria mais fácil para vocês? Fala para mim. Qual par seria mais fácil para vocês? Diz para mim, se você tivesse só essa tabela aqui. Ó, para mim seria este par aqui, que é o par 0, 4, e para mim seria esse par aqui, ó, que seria o par 2, 16. Eu pegaria esse, por exemplo, tá bem? E daria 16 menos 4, que está aqui, ó. E 2 menos 0, que está aqui, que daria esse. Mas é gosto, tá bem? Importante que dá qualquer resultado. Beleza? Então, você pega aquele par ordenado que você enxergar melhor. E quem é o x1 e x2? É assim, regra básica, o x1 é menor, x2 é maior. E do lado do 2 tem o y2, e do lado do 1 tem o y1 sempre. Tá, ok? Quem decide é a ordem do x. O menor é o x1, o maior é o x2. E isso é uma convenção, tá bem? Você podia convencionar o contrário. Mas vamos fazer o básico, né? x1 é menor, x2 é maior. E o y1 é o consequente, tá bem? Então, o que o A dá para a gente? O A dá o 6, ele é o coeficiente angular. O A dá essa cara da inclinação da reta. O A informa sobre a inclinação da reta. Quanto maior o A, maior a inclinação. Quanto menor, menor a inclinação. Tudo bem? Ô, professor, fala. O 0 está fazendo par com 4, certo? Oi? O 0 está fazendo par com 4, certo? E por quê? Isso aí, porque aqui é 0, ó. Assim. 0 sobe até aqui. O 1 está fazendo par com 10? Com 10 é o 1, ó. Com 10 tá. seria o 1. Com 10 é o 1, ó. 1, 10. Beleza? Beleza. Com 1 seria o 10. Ó, se você fazer o cruzamento, ó. Boa pergunta também. Quando você quer fazer o par é um cruzamento, ó. Do x com y. Dobra na reta. Ó o 2. É um cruzamento. Sobe, 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 sobe. Dobra na reta. 2,16. Beleza? 2,16. E o 0? Sobe, sobe, sobe. Chega aqui no 4, acabou, né? Tudo bem? Então é 0,4. Beleza. Tá ótimo. Leitura de gráfico, tudo vocês vão acostumando. O professor de geometria também vai dar geometria analítica. Vocês vão ficar bom em leitura para ordenado. Vocês vão ficar, ler como o nome de vocês. Pode ficar tranquilo. Pode começar a parecer, pode parecer estranho inicialmente, mas vai ficar fácil. Muito fácil. Tá bem? Então, o A é uma constante, diferente de 0, que é o 6. Tá bem? E qualquer que seja o par de ponto que você pegar, dá sempre 6. Não tem... A escolha não muda o resultado. E o A dá a inclinação. O A informa sobre a inclinação. O B, como que eu calculo o B? Imagina que é o seguinte, você está aqui, ó. Imagina que você está aí, vendo o gráfico, né?
Imagina que você está aí vendo o gráfico, como que você calcula o B? A sugestão é você escolher um par ordenado, tá? Neste caso aqui, eu escolhi o par ordenado 0,4. 0,4. Então, aqui foi o x, aqui o y. Está aqui, ó, 0,4. E o A, já sei que é 6. Como isso é uma regra que tem 4 incógnitas, se você conhecer 3, você calcula a quarta. É assim que funciona. Então, você substitui aqui, ó, 0 é o x, 4 é o y, o A é 6. E o resto é a fórmula. Igual vezes e mais. Corta. B igual a 4. Belezinha? Beleza? Bom, professor, e se eu quisesse fazer de um jeito diferente? Bom, sempre pode fazer de um jeito diferente. Eu estou dando variações, não é para complicar, é para você perceber que tem muitas escolhas, né? Imagina que você tivesse escolhido esse ponto aqui, ó. Este ponto, que é o 2,16. Todo mundo entendeu que é o 2,16? Ó, subindo, chegando aqui no 16. Aí, quando você escolhe o x igual a 2, o y igual a 16. Você substitui aqui 16 e 2. O A é 6. E o resto é a fórmula. Igual vezes e mais. Fazendo a conta que vai dar 12. Aqui dá 16. Não mexe no 16. Qual o número que somado com 12 dá 16? Vai lá. 12 mais B igual a 16. Quanto que é esse B de cabeça? 4. 4. Ah, professor, eu prefiro fazer assim, ó, passo 12 subtraindo, blá, 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 blá. Gente, o negócio é ser feliz e acertar. Cada um faz do seu jeito. Eu gosto de fazer assim, ó. Tiro 12 daqui, tiro 12 daqui. Aqui faz a conta, vai dar 4. Aqui faz a conta, vai dar 0. Não precisa escrever. E sobrou o B, ó. Sobrou o B. B igual a 4. Eu gosto de fazer assim, mas de cabeça é melhor ainda, tá? Você está no Enem, você tem que fazer de cabeça, você não tem que ficar explicando. Na segunda fase da FUVEST é bom escrever bem, mas no Enem, quanto mais rápido você fizer, não tem problema nenhum. Beleza? Bom, então tá aí. Então, quem que é o B? Só para lembrar, o B é aquele que está sempre onde cruza o eixo dos Y. Ah, professor, quer dizer que nem precisava fazer conta, só falar que aqui é o B? É. Sem conta. É só você falar isso e acabou, você já sabe que é o B. Mas eu, particularmente, não acho que você tem que decorar tudo isso. Então, as contas são a mão na roda para você não ter que ficar decorando tanta coisa. Mas, se você tem capacidade de decorar, ótimo. 30. Então, a resposta desse gráfico aqui é essa, né? Ó. 6x mais 4. Beleza? Eu pergunto, só para relembrar, o A afeta quem? A inclinação. O B afeta quem? Aonde corta o eixo dos Ys. Então, o A da inclinação, está ligado à inclinação. O A não aparece em lugar nenhum, tá ok? Agora o B aparece, onde corta o eixo Y. Ele aparece exatamente aqui. Belezinha? Então, próximo. Então, vamos apagar essa aqui. Vamos responder esse exercício agora. Eu vou querer que vocês façam esse daí, devagarzinho. Eu vou dar um tempinho. Vamos fazer no caderno isso mesmo? Fazer no caderno aí de vocês. Tá ok? Então, vou deixar limpo assim. E vocês vão se virar aí, ó. Então, quando você tem assim, essa equação, eu quero que você escreva a função. O que você precisa saber? Se é uma reta, a função tem esta cara. Ok? Nem precisa pôr aquele Venezuela, enfim, a função tem esta cara. Tá legal? Então, tá aí. Então, você precisa calcular o A e calcular o B. Não dá para ver no gráfico, ou não dá para ler direto no gráfico, que não chega, não mostra onde está aqui.
Então, não adianta você tentar olhar para o gráfico, você vai ter que fazer o B fazendo. Professor, o que é fazer fazendo? Você tem que escrever um par XY, sabendo o valor do A, você calcula, né? Eu vou esperar, tá bem? Eu estou falando muito, atrapalha vocês, vou fazer 2 minutos de silêncio. Pode ser? Pode ser 2 minutos de silêncio, gente? Ninguém vai ficar em depressão se eu ficar quietinho? Não, professor, a gente dá graças a Deus. Vai lá, 2 minutinhos, vou tomar uma água. Não tem esse sinal aqui, viu, gente? É 5 positivo, 10 positivo, tá? Ô, professor, Oi, pode falar. eu posso tentar fazer de cabeça aqui? Fala aí. Faz aí, pode Eu digitar. tenho que fazer o cálculo de A, certo? Sim, Y2 é o 10, Y1 é o 5, isso. X2, 4, X1, 2, 4 menos 2, 2, 5, 10 menos 5, 5. 5 dividido por 2, Isso aí, muito bem, mandou bem. é só É isso isso? aí. Acabou de dar os 2 minutos, é isso mesmo, você acertou. Tá. Eu faria assim, ó, eu chamaria aqui de x1, ligado ao x1, eu tenho y1, tá ok? Portanto, o outro vai ser o x2. Ligado ao x2, eu tenho y2. Então, vai ser y2 menos y1. Então, no lugar desse daqui, o que eu vou escrever? Eu vou escrever 10 menos 5. Foi isso que você falou, certo? E aqui vai ser 4 menos 2. Quanto que dá isso? 5 sobre 2. Bom, se quiser escrever em decimal, pode escrever 2,5. 5 sobre 2 ou 2,5. Perfeito. Alguém tem dúvida com o A? Ficou claro esse assunto? Mas e a função? A gente não vai usar? Calma, calma lá. Eu tô como esquartejador aí. Vamos por partes. Só o A, tá claro? Sim. Então, agora para achar o B, eu preciso escolher um desses pares. Alguém me sugere a escolha, o primeiro ou o segundo? O X1 ou o X2? Qual par? X2, né? Para o X2, tá ótimo. Então, vou escolher esse. A escolha vai ser essa. Então, o Y é 10, o X é 4 e o A, 5 sobre 2. Vocês preferem decimal ou 5 sobre 2? Eu vou trabalhar com fração porque eu sei que todo mundo gosta menos. Tá ok? Isso igual mais B. Tá certo? Tá certo a minha conta ou não, gente? Ó, o Sim. X é 4. Porque nós escolhemos esse X aqui. E o Y, escolhemos esse aqui. E o A, nós já calculamos, 5 sobre 2. Substitui na fórmula. Quanto que dá essa continha aqui? 5 vezes 4, 20, dividido por 2 vai dar
10. 10 igual a 10 mais B. Ora, quanto que tem que ser esse B, gente? Qual o número que somado com 10 dá 10? De cabeça. Qual o número somado com 10? É zero, não é isso? B0. É zero. Ah, professor, eu prefiro fazer assim, ó. Eu prefiro passar para o outro lado, tal. O seu professor prefere assim, eu subtraio 10. Aqui, ó, para matar esse, eu subtraio. Então, matou. E aqui também matou. Então, deu zero desse lado e sobrou só o B desse. Então, dá B igual a zero. Beleza? Então, a B igual a zero, nossa expressão. Vamos lá, agora vamos substituir aqui. No lugar do B, eu ponho 0. No lugar do A, eu ponho 5 sobre 2. 0 precisa escrever? Não, 0 não precisa escrever. Então, na prática, a gente vai escrever simplesmente assim, y É é igual igual a 5 5 sobre 2x. Ah, professor, meu professor escrevia assim, ó, y, que é igual a 5x, é a mesma coisa, tá bem? Ah, o meu professor gostava de decimal. 2,5x é a mesma coisa. Então, pode ser assim e pode ser assim. Tá legal? Quer dizer que se eu continuar esse gráfico, tá me dizendo se eu continuar esse gráfico, vai vir para aqui, não é isso, gente? Não é? O B é zero, ó. Se o B é zero, o B está na origem. Estou perguntando, é uma revisão. Algum problema? Algum Tranquilo. problema com isso? Então, toda vez que eu tenho uma situação desse tipo, assim, que o B é zero, eu tenho uma função linear. Ela é uma função afim, mas ela é um caso particular em que ela também pode ser chamada de linear. Pergunto para vocês, antes da sequência, alguma dúvida desse exercício? Muito Tranquilo. bem. Não, esse é tranquilo. Então, explicando melhor essa questão, então eu tenho coeficiente angular da inclinação. Ó. Essa inclinação é dada pelo coeficiente angular. O coeficiente linear dá onde o gráfico corta o eixo y. Está aqui. Ó. Se a gente continuasse a reta, daria aqui. Então, ó, B igual a zero. Ó. Beleza? E essa função, quando B é zero, a gente chama de função linear. Escreve simplesmente assim. Mas vocês já viram que a gente pode escrever assim? E que a gente pode escrever também assim, 2,5x. Tá legal? Então, muito bem, vocês acertaram. Agora, com vocês, esse daqui, ó. Vocês vão fazer esse aqui, ó. Vou tirar a cola daqui. Vou tirar essa cola daqui. Aí. Então, com vocês, gente, façam esse daí. Tá aí. Se aqui é 9, aqui é 6, o próximo aqui tem que ser 3, tá bem? Então, com vocês, 2 minutos de novo, tá bom? Vou parar de falar, agora que eu limpei o slide.
Professor, Oi, ah, pode o falar. desenvolvimento que eu tive foi y, peguei 6 menos 3 deu 3, 2 menos 1 deu Ah, 1, deixa eu só, eu vou fazer a pergunta para você. Quem você chamou de X1? eu chamei de x1, 1, Ótimo. Então, o seu Y1, quem que foi? 3. Não, errou, né? Não? Sobe até chegar aqui, ó. Ah, Não ficou beleza. claro? É que tem que cruzar aqui. Você tem que subir, bateu no gráfico, vira. Vai para o eixo Y, é sempre assim. Mas é por isso Maravilha. que tem aula de exercício. É para a gente errar agora e não errar no Enem, tá certo? Essa é a ideia. Por isso que eu quero que vocês façam, tentem, errem, não tem problema nenhum. Tá bem? Quem está aprendendo está no direito de errar. A gente não tem direito de errar quando a gente está lá na frente fazendo a prova. E mesmo assim a gente vai errar. Tem coisas que não tem jeito, né? Mas errar durante a aula não tem nenhum problema. Aliás, tem gente que não faz durante a aula e nunca erra, mas também nunca acerta. E chega lá no final do ano, é um desastre, né? Então é importante você exercitar, porque quando a gente faz e a gente faz errado, a gente, opa, esse caminho eu não posso pegar. Fica muito bom, né? Fica muito bem na cabeça, o cérebro fixa bem o caminho errado. E você vai desviar e não vai tropeçar mais. Então, quando você tem um X1, você tem que subir até o 9. Escolhe aí um outro X. Escolhe aí um outro. Imagina que você puser aqui o Y2 aqui. Aonde vai estar o X, ó? Você faz assim, ó. Chega no gráfico, dobra. Aqui está o X2, ó. É assim que a gente faz. Escolhe o X, sobe o Y. Se você escolher o Y, vai, chega no lugar, dobra, achou o X. E é sempre 1, 2. Aqui não, aqui é a consequência. Pode ver que aqui está invertido. Podemos corrigir? Estou perguntando, podemos corrigir? Ótimo. Ok. Então ficou claro o caminho para fazer as coisas aqui, gente? Então, quando você escolhe o X1 esse, você sobe, dobrou, chegou no 9. Então, o Y1 é 9. Então, e o Y1 é 9. Então, você vai pôr 9 aqui, ó, 9. E o Y2 é 3. Você vai pôr 3 aqui, ó. E o X2, quanto que é? O X2 é 2, não, professor, isso é 4. É que a letra aqui está horrível. A Seria letra está horrível aqui, né? É 4. daria para botar Pode falar que estou ouvindo. o Y2 poderia ser o 6. Vamos ver, poderia ser o 6, desde que você me dissesse quem é o X, quem é o X. Ia dar aqui no meio, tá vendo? Ó? Você não tem um resultado conhecido aqui, Ah, tá bem? Poderia, beleza. desde que você tivesse segurança que aqui vai dar 5 sobre 2. A gente não tem segurança, mas eu acho que vai ser 5 sobre 2. Mas poderia, se a gente tivesse. A gente tem que pegar de preferência onde tem o cruzamento, tá nítido. Entendeu? No par ordenado é evidente, né? Você não tem como errar. Se você escolhesse o 6, você correria o risco de acontecer isso, ó. Aqui, chega aqui, dobra, e você não sabe onde você vai. Por aqui, quanto que dá isso? Eu acho que é 2,5, mas eu acho, né? Então, agora, ficando no nosso valor, esquecendo o 6 aqui, ficando no nosso valor, como fica, então? 3 menos 9, vamos lá, 6. Menos 6. menos 6, cuidado com o sinal. E aqui 4 menos 1, 4 menos 1, 3. 3, fazendo a conta, 6 dividido por 2, Menos 2. 2. Cuidado para não esquecer o sinal. Negativo. Tudo bem? A igual a menos 2. Beleza? Então, no lugar desse A aqui, agora eu já sei que é menos 2. Vou pôr um parênteses aqui só para separar. Agora, escolhe um par para eu pôr o X no Y. Qual par vocês escolhem? O 1 ou o 2? Par 1 ou par 2?
O primeiro par aqui, que é o 1, 9, ou o segundo par, que é o 4, 3? Seu par 1. Par 1, ótimo. Para um. Vou aceitar a sugestão do par 1. Então, você vai pôr x. Então, o x aqui vai ser 1. 1. E o y vai ser... Veja se eu não estou trocando. Às vezes eu troco, tá? Mas eu conto com a atenção de vocês. Então, aqui é o igual. Aqui é o sinal de vezes. Aqui é o sinal de mais o b. Beleza? Fazendo a conta, aqui vai dar 9, aqui vai dar menos 2, aqui vai dar mais b. Qual o número que você tem b e tira 2 da 9? B tira 2 da 9. Qual é esse número? Você passa o 2 para o outro lado. Cabeça é 11, passa o 2 para o outro lado. Então faz assim, ó, quando você tem essa dúvida, você quer passar o 2 para o outro lado? Faz a operação inversa, ó, operação inversa. Dos dois lados. Aqui morre e aqui fica 11. Então, B igual a 11. Beleza? O ideal é que você faça de cabeça, ó. B tira 2 dá 9, sinal que B é 11. Tá ok? Então, mas isso é prática. Com o tempo vocês vão ficar craques nisso. B igual a 11, então tá resolvido aqui, ó. Então, quando você tem uma função desse tipo, ax mais b, então quanto que vai ser o nosso a? Menos 2. E o nosso b? 11. Beleza? Essa é a resposta, então. Essa é a resposta. Isso aí. Tá legal? Então, muito bem. Vamos agora para o próximo slide. Agora a gente vai começar a resumir a teoria, certo? Então, quando você tem uma expressão desse tipo, e o gráfico está assim subindo, a gente fala que o y é positivo. Tá bem? O y é positivo. E quando você tem uma expressão decrescente, o y é negativo. O y negativo está descendo. Pode ver que vai acompanhar isso, ó, nesse exercício. Ó. A é negativo, menos 2. Nesse exercício, o A positivo, 5 meios. Ficou claro? Ó? Então, isso sempre vai ser assim. Quando o gráfico está subindo, ó, desse jeito, você olha o gráfico desse jeito, quando ele está subindo, da direita para a esquerda, ele está subindo, da direita para a esquerda, ele está descendo, é decrescente. Tá ok? O decrescente está ligado a esse fato. Ó, o x2 é maior que x1 e o y2 é maior que y1. Eles combinam. Agora aqui não, acontece o contrário. O x2 é maior que x1, mas o y2 é menor, ele fica invertido. Aqui inverte, fica menor, inverte. Tá claro? Então, ó, no crescente, esse sinal aqui se mantém, e no decrescente, esse sinal aqui se inverte. Belezinha? E o A é negativo. Esse A aqui, ó, o negativo está aqui dentro, tá subentendido como negativo. E o negativo está aqui dentro, está subentendido como negativo. Beleza? Então, vamos só lembrar, quando o gráfico sobe, o A é positivo. Como que eu vejo que ele sobe? Qual a diferença entre o primeiro e o segundo? Porque você lê, nós lemos, né, da esquerda para a direita. Se você está fazendo isso, ele está subindo, se você está fazendo isso, ó, e ele está descendo, ó, antes ele está lá em cima, e agora, depois que você passa por ele, está lá embaixo, é decrescente. Então, tá claro o que é decrescente, decrescente? Vamos agora fazer um exercício. Eu vou esperar vocês fazerem isso. 1 minuto, tá bem? Porque é bem rápido esse. Bom, acho que vai acabar a aula agora, vai para o intervalo. Então, vamos fazer esse daqui e fechar, tá bom? Então, eu vou, ao invés de dar 1 minuto, vocês percebem que aqui o A, que esse daqui funciona como A? Sim ou não? Que esse daqui é o B? Então, o B é menos 3, e o A é tudo isso, ó. Então, se o A é positivo, porque é crescente, então você tem que substituir isso aqui, ó, maior que 0. Tá legal? Beleza? E aí é só resolver.
Então vamos fazer o seguinte, eu não gosto de estressar nem roubar o intervalo de vocês, então a gente continua, esse daqui fica como exercício para casa, e a gente continua a partir daí na próxima aula. Eu vou deixar passar slides e eles vão ter bastante problemas propostos nos próprios slides, como se a minha aula tivesse avançado, entendeu? Eu vou deixar os slides que vão vindo aqui para baixo. Ele vai ter vai ter exercícios aqui, ó, Enem, etc e tal, tem bastante coisa. Tá? Eu vou postar eles inteiros, aí vocês vão tentando fazer como lição de casa, se assim interessar, tá bom? E se tiver tempo. Beleza? Então, por hoje foi só. Uma boa noite para vocês. Eu vou continuar aqui, porque eu sou coordenador da noite hoje. Pera, professor, você vai deixar esses... Você pediu pra gente fazer esses exercícios, então? Eu vou deixar esse para vocês fazerem, esse obrigatoriamente para fazer, e vou deixar um monte aí, né, a mais. Vocês já viram que eu deixei na outra aula, que eu deixei também exercício para fazer, né, gente? Beleza? Bom, então, vou encerrar a gravação. Uma boa noite. Eu vou continuar aqui, porque eu vou abrir o professor Isaac que vem o próximo, né? O professor que vem o próximo, acho que é o Isaac de Física e Biologia. Até já, gente. Bom intervalo. Tô certo ou tô fazendo intervalo errado? É isso mesmo, não é intervalo agora? É, intervalo. Tá bom. Não me deixa errar, hein, gente? Valeu, boa noite. Até mais. Boa noite. Obrigada pela aula. Boa noite. Valeu.